Há momentos na vida em que o silêncio de Deus pesa como uma rocha sobre o peito. Você ora, clama, jejua, busca sinais, mas tudo ao redor permanece igual, como se o céu tivesse fechado suas portas. E é justamente nesse período que muitos sentem que foram esquecidos por Deus. Mas o que poucos percebem é que esse silêncio não é abandono, é um processo. Deus, o mesmo que criou o som e a palavra, também criou o silêncio, e Ele o usa com maestria para nos moldar. Imagine um jovem chamado Elias, de 32 anos, que sempre teve uma vida de fé vibrante. Participava de tudo, orava alto, liderava reuniões e parecia ter uma conexão íntima com Deus. Até que um dia, tudo mudou. Ele perdeu o emprego, enfrentou problemas em casa e os amigos foram se afastando. O que antes era uma vida repleta de promessas agora se tornou um deserto seco. Elias passou meses orando sem resposta. Ele pensava, Deus me deixou. Mas o que ele não via era que ali, naquele silêncio ensurdecedor, Deus estava ensinando algo que nenhum culto poderia ensinar. Deus nos prepara para algo grande quando Ele nos leva a lugares onde ninguém pode nos acompanhar. Lugares onde nossos títulos não importam, onde a reputação é esquecida, onde os aplausos cessam e apenas o eco da nossa fé é ouvido. Nesses momentos, o Espírito nos convida a confiar, mesmo sem confirmação. A fé que agrada a Deus não é aquela que floresce nos dias ensolarados, mas a que resiste à noite escura da alma. Talvez você esteja passando por essa estação agora. Talvez suas orações tenham sido respondidas apenas com o silêncio, e isso dói. Mas esse é o ambiente perfeito para que Deus arranque de você toda dependência emocional, toda fé condicionada aos resultados, toda ilusão de controle. Porque Ele está preparando algo em você, antes de preparar algo para você. O silêncio de Deus é um campo de treinamento para os fortes. Quando não há barulho, aprendemos a ouvir o som do nosso coração. Quando não há direção, aprendemos a confiar no caráter de Deus. Quando tudo parece parado, é aí que Ele está movendo as fundações invisíveis do nosso ser. Elias aprendeu a caminhar em fé, não por sentir, mas por decidir crer. Ele aprendeu que a preparação de Deus muitas vezes vem disfarçada de frustração. E quando finalmente uma nova porta se abriu, ele não era mais o mesmo. Ele estava pronto, não apenas para receber bênçãos, mas para carregá-las com maturidade. Deus não queria apenas abençoá-lo, mas fazer dele um canal de transformação. Essa, talvez, seja a sua história. E se for, respire fundo. Deus não está em silêncio porque te abandonou. Ele está em silêncio porque está te moldando. E toda vez que ele se cala, é porque algo grande está sendo preparado. Existe uma dor que muitos evitam falar. A solidão, que acompanha o chamado. Há uma hora na jornada espiritual em que você começa a perceber que nem todos vão com você até o fim. Alguns que estavam ao seu lado simplesmente desaparecem. Amizades se dissolvem, vínculos se rompem e até dentro da própria casa você começa a se sentir um estranho. E essa sensação de isolamento não é aleatória. Muitas vezes é parte da preparação de Deus. Letícia, uma mulher de 45 anos, tinha uma vida social intensa, rodeada por pessoas que a admiravam e buscavam conselhos. Tudo parecia fluir, bem, até que ela começou a viver um chamado mais profundo. As conversas que antes faziam sentido passaram a soar vazias. As festas, os encontros, os grupos de amizade perderam a graça. Não porque ela se tornou melhor do que os outros, mas porque o Espírito começou a separá-la para algo maior. E com isso veio a solidão. Uma solidão quase sufocante. É difícil aceitar que Deus, em seu amor, permite que sejamos deixados sozinhos para sermos fortalecidos. Mas foi assim com todos os que marcaram a história espiritual do mundo.
José foi traído por seus irmãos e jogado numa cisterna. Moisés passou 40 anos no deserto. João Batista cresceu longe da civilização. Até Jesus, antes do ministério, foi levado ao deserto para estar só com o Pai. Há algo na solidão que ensina mais do que 1000 sermões. Quando Deus nos separa, Ele não está nos punindo, está nos purificando. Na ausência de vozes humanas, aprendemos a ouvir mais claramente a voz do céu. Na escassez de abraços, nos tornamos íntimos do Espírito. Na falta de companhia, entendemos que o relacionamento com Deus não depende de plateia, mas de entrega. Letícia passou meses em silêncio, com o celular sem notificações, sem convites para sair, sem ninguém para conversar. E foi nesse tempo que ela começou a escrever devocionais. Textos simples, mas profundos. Palavras que fluíam como água em um solo rachado. O que ela não sabia era que Deus estava usando a solidão para abrir uma nova porta. Em menos de 1 ano, suas palavras começaram a tocar milhares de pessoas. Mas antes de alcançar multidões, ela precisou suportar o vazio. Se você está vivendo esse afastamento hoje, se pessoas estão saindo da sua vida e você sente como se estivesse sendo esquecido, respire. Isso pode ser Deus separando você. Não para te castigar, mas para te preparar. Os galhos que são podados são justamente os que vão frutificar mais. E aqui vai um convite diferente. Se essa mensagem está tocando você, escreva nos comentários apenas uma palavra que represente a sua estação atual. Pode ser deserto, esperança, reinício, o que fizer sentido para o seu coração. Queremos ler e orar por você. E se ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se no canal agora. Aqui, não estamos apenas compartilhando vídeos, mas caminhando juntos, aprendendo, chorando e celebrando cada passo da fé. Esse espaço é seu também. Faça parte. Talvez uma das maiores frustrações da jornada espiritual seja o não de Deus. Você se prepara, sonha, faz planos, entrega nas mãos dele e mesmo assim a porta não se abre. Oportunidades somem. Relações não funcionam, projetos falham, e é natural pensar que algo deu errado, que você não orou o suficiente ou que Deus simplesmente não quis ajudar. Mas existe um tipo de amor divino que só se revela nos nãos que recebemos. Hugo, um rapaz de 29 anos, sempre sonhou em trabalhar com artes visuais. Ele se formou com sacrifício, buscou especializações, montou um portfólio impecável. Durante anos, bateu em várias portas, agências, empresas, editais, sempre com fé, sempre com esperança. Mas as portas continuavam se fechando uma a uma. Aquilo o consumia por dentro. Ele orava, jejuava, pedia sinais e mesmo assim nada acontecia. Era como se Deus estivesse dizendo, não é agora, não é esse o caminho. Hugo quase desistiu da fé. Até que um dia, por insistência de uma amiga, ele foi a uma conferência cristã onde falariam sobre propósito e obediência. Lá, ouviu algo que rasgou o peito. Às vezes, Deus não abre uma porta porque Ele está construindo outra completamente nova, e essa ainda não tem chave humana. Foi como se tudo fizesse sentido. Poucos meses depois, Hugo foi convidado a trabalhar em um projeto comunitário, bem longe do glamour das agências onde sonhava estar. O trabalho era simples, criar vídeos educativos e ilustrações para um grupo de jovens em vulnerabilidade social. O salário era menor, a estrutura limitada. Mas algo queimava dentro dele toda vez que via aqueles jovens sendo transformados por aquilo que ele criava com as mãos. E foi ali, nesse lugar que ele nunca escolheria por si mesmo, que Deus revelou o verdadeiro propósito. Não era sobre fama, era sobre impacto. Não era sobre plataforma, era sobre missão. A maioria das pessoas interpreta o não como fim. Mas com Deus, o não
quase sempre é redirecionamento. Quando uma porta se fecha, é porque algo que está além da nossa visão está sendo preparado. É necessário ter coragem para agradecer mesmo quando não entendemos, porque a fé madura não se apoia no resultado, mas no caráter do Pai. Se você está colecionando recusas, se tudo parece estar travado e o que você tanto esperava não aconteceu, saiba que isso não é o fim da história. Às vezes, a maior prova de amor de Deus é justamente impedir que algo que você deseja profundamente aconteça, porque Ele sabe o que você ainda não sabe. Não despreze os nãos do céu. Eles não são muros, são setas apontando para algo maior. São convites disfarçados para a verdadeira rota. Aquela que, no final, vai fazer você olhar para trás e dizer: ainda bem que Deus me impediu. Existem momentos em que tudo o que você construiu desmorona. É como se uma tempestade repentina caísse sobre tudo que parecia estável. Relacionamentos ruem, finanças evaporam, diagnósticos inesperados aparecem e o chão parece desaparecer sob os pés. Muitos, diante disso, pensam que estão sendo punidos por Deus. Mas na maioria das vezes, o que está acontecendo é uma reconstrução disfarçada de destruição. Marília, com 53 anos, havia construído uma vida confortável ao lado do marido, com uma pequena empresa familiar, filhos, crescidos e saúde em dia. Mas em menos de 2 anos, perdeu o companheiro para uma enfermidade súbita, viu a empresa fechar por dívidas acumuladas e seu filho mais novo se afastou da família sem explicações. Tudo aquilo que era certeza se transformou em dúvida. E a fé, que sempre foi sua base, parecia frágil demais para sustentar tamanho peso. Mas foi em meio ao caos que algo começou a emergir de dentro de Marília. Uma força que ela não sabia que tinha. Nos dias mais escuros, começou a escrever cartas para si mesma. Palavras de consolo, esperança e confiança. Era a forma que encontrou de se manter viva espiritualmente. E com o tempo, começou a compartilhar essas cartas com outras mulheres que passavam por dores parecidas. Em pouco tempo, sem nem perceber, nasceu um movimento de apoio que alcançou centenas de pessoas. E ali, no epicentro do caos, Deus a reinventou. As tempestades da vida não vêm para nos destruir, vêm para revelar o que está escondido. O que há dentro de nós só é ativado quando tudo ao redor se desfaz. A fé que nunca foi testada não é fé, é conforto. E o caráter que não passou por prova é frágil como papel ao vento. Você pode até não entender agora, mas cada perda tem um propósito. Cada lágrima tem um peso de glória. Cada colapso abre espaço para algo novo. Quando tudo sai do controle das suas mãos, entra sob o controle absoluto de Deus, e Ele sabe o que faz. Talvez sua vida tenha virado de cabeça para baixo. Talvez você esteja tentando entender o motivo de tanto sofrimento em tão pouco tempo. Mas creia, não é o fim. É só o início de uma nova história. Deus não está te castigando, está te forjando. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, você está sendo moldado para suportar aquilo que ainda está por vir. Algo maior, algo eterno. Poucas coisas provocam tanta ansiedade quanto o tempo de espera. Esperar por uma resposta, por uma cura, por um recomeço. E o mais difícil é quando tudo ao redor parece seguir adiante, menos você. Enquanto outros conquistam, você continua parado. Enquanto histórias se desenrolam, a sua parece congelada. E é nesse tempo, quando tudo parece lento demais, que Deus realiza suas obras mais profundas. Mateus, aos 38 anos, estava há mais de 6 anos tentando se restabelecer financeiramente. Ele havia perdido tudo em uma decisão precipitada. Um negócio mal planejado que consumiu suas economias. Desde então, passou por bicos, dívidas e noites sem dormir. Mas o que mais doía não era a falta de dinheiro,
Era a sensação de que Deus estava demorando demais para agir. Orava, lia as Escrituras, buscava direção, mas o tempo continuava passando e nada mudava. Até que um dia, numa caminhada ao entardecer, ele ouviu no coração uma frase clara. Não é só sobre o que você vai conquistar, é sobre quem você está se tornando enquanto espera. Aquilo o desconcertou. Pela primeira vez em muito tempo, parou de olhar o relógio e começou a olhar para dentro. Foi nesse tempo de espera que Mateus reaprendeu o valor da humildade, da perseverança, da gratidão por coisas simples. Descobriu talentos que estavam adormecidos e começou a ajudar outras pessoas que também estavam em crise. Tornou-se mentor de um grupo de pequenos empreendedores, compartilhando não o sucesso, mas os erros e as cicatrizes. E ali, Deus começou a abrir portas, não apenas financeiras, mas relacionais, emocionais, espirituais. A espera nunca é fácil, mas ela nunca é vazia. O tempo de Deus não é um relógio, é um processo. E nesse processo, ele arranca de nós a ansiedade, o orgulho, a pressa. Ele planta raízes onde antes havia apenas superficialidade. Ele transforma corações impacientes em almas maduras. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo e talvez ache que Deus esqueceu. Mas ele não esqueceu. Ele está ensinando, limpando, lapidando. A espera pode parecer perda de tempo, mas na verdade é uma incubadora de milagres. O que parece atraso é preparação. O que parece silêncio é construção. Então, respire fundo, aguente firme, continue crendo, porque quando o tempo de Deus chega, nada nem ninguém pode impedir. E tudo o que você viveu até aqui fará sentido, inclusive o tempo de espera. Há dores que parecem não ter justificativa, golpes da vida que nos deixam sem ar, sem chão, sem palavras, perdas irreparáveis, diagnósticos impensáveis, traições que dilaceram a alma. E a pergunta sempre vem: por quê? Mas o que poucos percebem é que muitas vezes é exatamente nesse solo rachado pela dor que Deus planta as sementes mais profundas do nosso propósito. Renata, com 41 anos, viveu uma dessas dores quando perdeu seu único filho em um acidente de trânsito. Era uma manhã comum, tudo parecia dentro da rotina, mas em questão de minutos, sua vida foi dividida entre antes e depois. Ela ficou meses sem conseguir falar com ninguém, sem conseguir orar, apenas respirando mecanicamente. Tudo perdeu o sentido. Tudo parecia cruel demais para ser vivido, mas foi na mais escura noite da sua alma que Renata teve uma visão clara. Não era sobre entender, era sobre suportar com fé. E naquele ponto, sem explicações nem promessas, ela começou a escrever cartas para outras mães enlutadas. Primeiro como uma tentativa de sobreviver, depois como um canal de consolo. Aquilo que nasceu da dor se transformou em ministério. A dor, quando entregue a Deus, nunca é em vão. Ele não desperdiça lágrimas. Ele transforma feridas em portais. Aquilo que mais machuca hoje pode ser a base daquilo que vai curar outras pessoas amanhã. Porque Deus trabalha com os cacos. Ele não precisa de perfeição, mas de rendição. Ele pega o pó da terra e cria vida. Ele pega o coração partido e constrói pontes de empatia. O mundo nos ensinou a fugir da dor, a calá-la, a esconder. Mas o reino de Deus nos ensina a atravessá-la, a encontrar significado no sofrimento. Não é romantizar a dor, é reconhecer que mesmo ela pode ser usada para algo eterno. Talvez você esteja enfrentando algo que ninguém entende. Talvez a dor esteja tão enraizada que você já se esqueceu de como era viver sem ela. Mas ouça isso, ainda existe propósito para você. Ainda há algo além do que você está sentindo. Deus não te trouxe até aqui para te destruir. Ele está permitindo que raízes invisíveis cresçam fundo,
porque mais à frente você vai precisar da força que está sendo gerada agora. Se você já viveu alguma dor profunda e superou, ou está em meio a ela, escreva nos comentários uma palavra de esperança para quem ainda está tentando levantar. Vamos criar aqui um espaço de cura, um espaço onde as feridas não sejam escondidas, mas respeitadas. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um tempo difícil. Às vezes, uma única palavra pode mudar o rumo de um coração cansado. Chega uma hora em que algo termina. Pode ser um emprego que acaba sem explicação, um casamento que desmorona mesmo com tentativas de salvação, uma amizade de anos que se rompe, um sonho antigo que simplesmente morre. O fim, por mais previsível que pareça, nunca vem com leveza. E às vezes somos tentados a crer que ele é definitivo, mas com Deus, o fim nunca é fim, é reinício. Walter, com 47 anos, dedicou mais de 2 décadas à mesma área profissional. Era respeitado, tinha estabilidade, reconhecimento, até que uma mudança na empresa reestruturou tudo, e ele foi dispensado sem cerimônia. A sensação era de ser descartado, deixado de lado após anos de dedicação. Sentiu-se traído, inútil, velho demais para recomeçar. O vazio dos dias seguintes era sufocante, mas Deus, silencioso como sempre nos momentos cruciais, já estava preparando algo maior. Sem saber o que fazer, Walter começou a ajudar um vizinho com um projeto educacional voluntário para adultos, com dificuldades de alfabetização, primeiro como distração, depois por convicção. O que parecia apenas uma pausa temporária se revelou como um novo chamado. Ele descobriu habilidades que nunca usou no mercado formal: sensibilidade, didática, paciência. Em menos de 2 anos, estava liderando um projeto reconhecido em sua região, capacitando dezenas de pessoas que haviam sido esquecidas pelo sistema. Aquilo que parecia o fim de uma carreira era, na verdade, o início de uma missão. Deus é especialista em encerrar capítulos para escrever novas páginas. Mas o problema é que insistimos em reler as antigas, achando que não haverá algo melhor. Precisamos entender que para que o novo venha, o velho precisa ir. Para que o vinho novo seja derramado, os odres antigos devem ser deixados para trás. Não chore eternamente sobre o que acabou. Honre o que viveu, aprenda com o que passou, mas caminhe para o novo. O reino de Deus é movimento. Nada é permanente, exceto o amor do Pai. Ele nos surpreende quando menos esperamos, e os recomeços mais improváveis, muitas vezes, são os mais frutíferos. Se você está diante de um fim hoje, aceite com fé. Confie que há algo melhor vindo. Pode não parecer agora, pode até doer demais, mas quando Deus encerra um ciclo, Ele não está desistindo de você. Está te redirecionando para algo que você não viveria se ficasse preso ao passado. Você já viveu algum recomeço que parecia impossível? Conta nos comentários. Alguém pode estar precisando exatamente do seu testemunho para continuar. E se conhece alguém preso a um ciclo que já deveria ter terminado, compartilhe esse vídeo. Com carinho. Recomeços são mais leves quando andamos juntos. Há um momento, e ele chega, em que tudo se encaixa. As lágrimas derramadas, as noites insones, os nãos que doeram, os silêncios de Deus, os recomeços sofridos, os processos solitários, tudo passa diante dos olhos como um filme. E, de repente, o que parecia confuso, injusto ou até cruel, se revela como parte de um plano perfeito. Esse é o dia da revelação, e é um dos momentos mais doces da caminhada com Deus. Roberta, aos 34 anos, passou anos se sentindo despreparada, invisível e frustrada. Tinha tentado inúmeros caminhos. Tentou ser empreendedora, tentou voltar a estudar, tentou projetos sociais, mas sempre esbarrava em dificuldades.
Amigos seguiam em frente, conquistavam coisas e ela se via em ciclos de tentativas interrompidas. Até que, depois de uma longa temporada de silêncio interior, decidiu escrever um testemunho de sua vida, sem pretensão, apenas para organizar as próprias memórias. Publicou esse texto em um blog pessoal e foi dormir. No dia seguinte, mais de 20.000 pessoas tinham lido. Comentários de gente que chorou, que se identificou, que agradecia por se sentir compreendida. Algo despertou. Roberta, que achava que não tinha dom, descobriu que sua história era uma ferramenta de cura. Em poucos meses, abriu um espaço digital de apoio emocional, onde outras pessoas também passaram a contar suas histórias. Aquela trajetória aparentemente fracassada era, na verdade, a base de um chamado. O dia da revelação não tem data, no calendário. Ele chega quando o coração está pronto. Deus não antecipa suas promessas para aliviar nossa ansiedade. Ele espera o momento exato, o coração quebrantado, a alma madura. E então, revela o porquê de tudo. Esse momento não significa que todos os problemas acabam, mas significa que a fé se transforma em convicção e a vida ganha propósito. Você deixa de viver em reação aos problemas e começa a viver em resposta ao chamado. É por isso que não podemos desistir no meio do processo. Há um dia em que a colheita vem, e cada dor, cada queda, cada oração solitária se transforma em testemunho. O que parecia irrelevante se torna essencial. O que doeu, hoje cura. O que você não compreendia, agora glorifica a Deus. Se você ainda está na caminhada, espere com paciência. Deus não é homem para esquecer suas promessas. Ele tem um dia reservado para a sua virada, um dia em que sua história será não apenas compreendida, mas usada. Porque é isso que ele faz. Ele transforma vidas em mensagens vivas. Escreva aqui nos comentários. Qual foi o momento da sua vida em que tudo passou a fazer sentido? Ou se você ainda está esperando esse dia, escreva: eu espero em fé. Vamos juntos celebrar e também sustentar uns aos outros até que a revelação chegue. Quando Deus finalmente revela o que Ele preparou, nasce uma nova jornada. Diferente, desafiadora, cheia de propósito e coragem. Não é o fim do processo, mas o começo de uma caminhada que vai exigir de você entrega diária, fé ativa e a certeza de que não está sozinho. Lucas, um homem de 39 anos, depois de anos de provações, perdeu o medo de recomeçar. Ele percebeu que o maior desafio não era a falta de oportunidades, mas a resistência interna. Resistência ao novo, ao desconhecido, à mudança. Ele aprendeu que coragem não é ausência de medo, mas decisão de avançar mesmo com medo. Com essa coragem, Lucas fundou um projeto social que une arte, educação e fé, transformando vidas em sua comunidade. A nova jornada é feita de pequenos passos firmes. É feita de pessoas que, como você, entenderam que a preparação de Deus nunca é em vão. Que cada provação, cada silêncio, cada queda, cada espera tem uma razão que ultrapassa a compreensão humana. Que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando parece invisível. E aqui, nesse espaço, queremos caminhar com você. Queremos ser parte da sua história, ouvir suas vitórias, suas lutas, suas descobertas. Por isso, inscreva-se no canal, se ainda não fez isso. Aqui, você encontra mais do que vídeos, encontra uma comunidade que acolhe, que aprende junto, que cresce na fé. Conte para a gente nos comentários sua história de superação, o que Deus tem feito em sua vida ou o que você aprendeu com este vídeo. Sua experiência pode ser luz para outras pessoas. Juntos, somos mais fortes. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, Deus está preparando algo grande para você. Confie. Persista e seja luz onde estiver. Até o próximo encontro, com mais histórias, mais fé
e mais transformação.